do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, chegamos na nossa última aula do nosso curso, do nosso módulo acerca da história da Igreja Antiga, né? Que alegria poder ter participado desse projeto, desta vivência, desta realidade, né? Com todos, né? Espero que seja bastante frutuosa aquilo que nós estamos aqui dispostos a ensinar, a trazer, né? Para todos quantos estejam ouvindo esse material, essas aulas. E hoje, de fato, né, diante de tudo aquilo que nós já observávamos desde as primeiras aulas, nós fazemos aqui uma recapitulação bem rápida, né? Nós observamos aquele processo inicial daquela semente de mostarda que é lançada por nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos vivenciar justamente tantas e tantas realidades ali junto aos apóstolos, mais adiante com os padres da igreja, dentro do contexto dos padres apostólicos, padres apologistas, né? Observando esse caráter da perseguição, das grandes perseguições que nós tivemos do Império Romano, inicialmente até mesmo perseguições do próprio âmbito judaico, né? E logo em seguida do Império Romano, no século I, começando ali de forma muito abrupta por meio de Nero, né? Depois por meio de Domiciano, no século II de uma forma um pouco mais organizada, digamos assim, né? Sistemática, se assim pudermos notar, sem grandes repercussões, digamos, em relação às outras perseguições que haveriam, mas no século II, a perseguição do tempo de Trajano, né? No tempo de Adriano, de Antonino Pio, de Marco Aurélio, né? Vai se tornando cada vez mais ferrenha no século III, a partir de Septímio Severo, de Alexandre Severo, que nós vamos notar no século III, a partir do imperador Décio, né? Vai culminar ali na pior de todas as perseguições, que foi a última, inclusive, de Diocleciano, né? Já no começo do século IV, final do século III para o começo do século IV, e nós ainda podemos percebendo a igreja, apesar de tudo, né? O sangue dos mártires é semente para novos cristãos. A igreja, de fato, vai crescer a partir do momento em que a perseguição se torna sangrenta, vai dizer Daniel Hopes. Nós vamos notar toda essa realidade. Chega no ano 313, Constantino, como sendo o imperador que promulga o Edito de Milão, né? E nós vamos notar que há uma reviravolta na história, nós notamos toda essa realidade. O século IV, que foi o século de heresias, mas o século que triunfou verdadeiramente por meio dos grandes bispos, doutores da igreja. Foi um século que Deus suscitou grandes bispos e doutores, grandes santos, bispos e doutores da igreja, para refutar as diversas heresias que iam surgindo, se tornando corpo mesmo, dentre as quais o arianismo mesmo, né? Que veio até a ganhar público, digamos assim, corpo ao longo do século IV, e a igreja ela precisou lutar também contra os perigos que ela corria de dentro, né? Nós notamos tudo isso ao longo desse nosso curso, ao longo dessa nossa realidade que nós vivenciamos desse curso de História da Igreja Antiga, e hoje a gente vai falar um pouquinho, para finalizar, sobre justamente essa porção final, né? Já do finalzinho do século IV, em que nós tratamos na aula passada acerca do grande bispo de Milão. A esse tempo já está vivendo aí o grande santo Agostinho, ele que nasceu ali por volta do ano 354, né? E também trilhou toda uma trajetória, né? Brilhante, desde Tagaste, né? Aí passando por Cartago, de Cartago vai para Milão, de Milão volta para a África, já convertido ao cristianismo, agora como bispo de Hipona, né?
em que nós vamos observar e que teve uma grande contribuição, deu uma grande contribuição para a igreja sobre diversos aspectos, desde aspectos seculares até mesmo na realidade de questões do direito, por exemplo, né? Das questões da vida moral, até os aspectos mais doutrinários, dogmáticos, espirituais, que nós vamos observar ali com relação à grande figura de Santo Agostinho, e que nós vamos notar que ele ganha grande notoriedade no século V, né? Até ali por volta do ano 430, quando ele vem a falecer. Mas, antes disso, precisamos falar um pouquinho sobre essa realidade do contexto em que o Império Romano já está vivenciando. Nós vamos notar que o grande imperador Teodósio, né, foi um imperador de fato católico, de fato cristão, se assim bem notarmos. Vamos dedicar a falar um pouquinho acerca de Teodósio, ele que vai de fato sepultar o paganismo, digamos assim, do Império Romano. A Roma pagã, ela está já dando seus últimos suspiros, podemos assim dizer, né? A Roma pagã, ela está de fato morrendo, e nós vamos notar que Teodósio, ele sepulta de vez essa questão do paganismo. Nós percebemos que um outro imperador chamado Juliano, o Apóstata, né? Ele ainda tentou dar uma contraofensiva, né, do paganismo contra o cristianismo, mas ele não teve sucesso. E Teodósio, de fato, é quem vai, efetivamente, apesar de ser cristão, né, ter sido, inclusive, criado enquanto cristão, enquanto católico, mas ainda guardando as marcas da cultura pagã antiga, né? A exemplo disso, podemos notar o episódio, o evento de Tessalônica, né? A chacina de Tessalônica que nós vimos na aula passada e que acabou remetendo a Teodósio o caráter de ter sido excomungado pelo bispo de Milão, Ambrósio, e depois ter sido submetido a uma penitência pública, em praça pública, né? Diante do próprio bispo de Milão, para voltar ao seio da igreja, né? Ele se despe de suas vestes suntuosas, de rei, de imperador, e, consequentemente, ele vai vestir-se dos trajes de penitente público em plena praça pública de Milão. Então, nós notamos esse episódio, né? Que nós percebemos aí com o imperador Teodósio, né? Se assim pudermos notar, né? Foi visto ali por volta ali mesmo do ano 390, a última década praticamente do século IV, vamos dizer assim, né? O imperador se ajoelha mesmo diante do bispo, né? O homem mais importante, poderoso da terra de alguma forma para aquele império, se curva diante do poder e da autoridade da igreja, se assim pudermos perceber. É interessante observarmos, já nesse contexto final do século IV, que já estamos vivendo aí algumas investidas bárbaras, né? Os bárbaros, eles já estão avançando no império. Aquilo que observávamos de forma mais sutil, de forma mais esporádica no século III, vai se tornando cada vez mais frequente no século IV. O império, à medida que ele vai se esfacelando, essas investidas vão ficando cada vez mais evidentes dos bárbaros, né? Nós vamos notando, inclusive, uma relação um tanto quanto complexa entre os bárbaros e o próprio Império Romano, porque os bárbaros, nós entendemos que eles invadem e saqueiam cidades e saqueiam realidades do Império, mas, por outro lado, nós também vamos observar bárbaros, alguns godos, por exemplo, em boas relações com o próprio imperador Teodósio. Inclusive, foi por conta dessas boas relações que acabou levando ao evento de Tessalônica, que levou a milhares de pessoas mortas a mando do imperador, por conta de a morte, em decorrência da morte de um bárbaro, o imperador tinha muito boas relações com esse bárbaro. Então, você nota que há uma certa complexidade aí entre esses relacionamentos, entre bárbaros e o próprio Império Romano. Em alguns locais, nós vamos perceber que existem bárbaros que, de fato, estão saqueando e utilizando a sua barbárie mesmo contra o povo, né? Que estava ali sendo refém dessa situação, e por outro lado você vê bons relacionamentos, até alguns bárbaros que se convertiam ao cristianismo também dentro desse contexto. Inclusive se convertiam ao cristianismo ariano. Se assim notarmos, o arianismo ele vai ser debelado no final do século IV, se observarmos, mas nós vamos perceber que ele fica sempre querendo voltar, né? Existem sempre as reminiscências
do arianismo, e uma dessas reminiscências vai ser justamente no meio do povo bárbaro, no meio de alguns godos, de alguns ostrogodos, que nós vamos observar ali dentro desse processo. Mas nós vamos notar que o arianismo também ele vai ser debelado naturalmente agora em fins do século IV, por ocasião inclusive do Concílio de Constantinopla I, que acontece por volta do ano 381, né? Nós vamos perceber que diversas heresias que estavam ainda insistindo em permanecer, né? E ainda insistiam em se evidenciar. Diversas heresias foram condenadas ali de forma expressa no Concílio de Constantinopla I, já na época, inclusive, quando o imperador Teodósio já estava no poder, né, dentro do Império Romano, mas nós notamos que, sob a autoridade do Papa Dámaso, né, que foi o Papa da época do Concílio de Constantinopla, nós percebemos que todas essas heresias foram debeladas. Né? Tivemos inúmeras heresias que precisaram realmente, esse concílio precisou realmente mostrar o quanto era perigoso segui-las, a começar pelo arianismo, pelo macedonismo, que também estava em evidência a esse tempo, né, que condenava, que negava, na verdade, a divindade do Espírito Santo, mas tivemos inúmeras outras heresias, como o sabelianismo, como o origenismo, como o adocionismo, o apolinarismo. Nós tivemos inúmeras heresias que foram aí postas neste concílio para que houvesse, de fato, uma firmeza, né? Uma confirmação da fé católica, de fato. E diante dos trabalhos deste Concílio de Constantinopla, se você bem se recorda, nós tivemos o Concílio de Nicéia no ano 325, e em Constantinopla tivemos um outro concílio, o segundo concílio ecumênico, essa reunião de bispos, digamos assim, né, de autoridades eclesiais que se reúnem para tratar de temas ligados à Igreja Universal, a Igreja inteira, a Igreja Católica, se reuniram pela segunda vez em Constantinopla no ano 381 para tratar dessas questões de caráter doutrinário. E como resultado final dos trabalhos deste concílio, se fixou um cânon, né, digamos assim, um credo, né, que hoje nós observamos até mesmo sendo recitado nas nossas missas, né? É o chamado Credo Niceno-Constantinopolitano, que já havia sido iniciada a sua constituição em Nicéia, mas a sua conclusão, né, e os seus últimos, digamos assim, acabamentos, né, do seu credo foram observados em Constantinopla. Depois tivemos algumas outras modificações que vão levar também uma sequência de debates, de discussões teológicas em meados do Concílio de Calcedônia no século V, mas, a princípio, no Concílio de Constantinopla foi definido justamente esta realidade da pessoa do Pai e do Filho e do Espírito Santo, tendo uma mesma pessoa, uma mesma essência, uma mesma substância, né? São de mesma substância, então o Filho é consubstancial, tem a mesma substância do Pai, o Espírito Santo, da mesma forma, é Deus com a terceira pessoa da Trindade, digamos, né? Com o Pai e o Filho, com o Pai e o Filho ele é adorado e glorificado, né? Com a mesma dignidade. Então nós vamos percebendo que este concílio ele foi dando ao credo, sendo constantinopolitano, foi dando ao credo esta propriedade, né? Então, após este concílio, o arianismo realmente sofreu um grande abalo, né? E ele foi extirpado do Oriente. No Ocidente, logo em seguida, ele já não era tão forte no Ocidente, e aí começou também, de fato, a ser eliminado no Ocidente, permanecendo em alguns momentos no meio dos bárbaros, que ainda precisavam de uma conversão mais efetiva, vamos dizer assim, para virem, de fato, a fé reta, a fé, de fato, católica, se assim observarmos, né? Mas nós notamos que, diante de toda essa realidade, com todo esse contexto, reina, nesse tempo, o imperador Teodósio, e é bem interessante a forma como Roma vai dando lugar aos poucos, o Império Romano vai dando lugar aos poucos à Igreja, até porque, a este tempo, né, nós vamos perceber que a única instituição, dentro de toda a anarquia que nós observamos no Império Romano, que está se esfacelando, a sua realidade cultural, a sua realidade moral, a moral
do império, que era uma moral decadente, né? Você via que ela estava justamente esfacelando. A única instituição que estava equilibrada e que se mantinha de pé, inclusive ante as investidas bárbaras, era a igreja. Né? Então nós vamos percebendo esta realidade e Teodósio, aos poucos, ele vai tomando consciência desta condição. Inclusive, nós vamos notar que, percebendo justamente o fim desse antagonismo, né, entre Roma pagã e esta realidade do cristianismo, nós vamos notar que os cristãos vão podendo manifestar verdadeiramente uma autêntica fidelidade, digamos assim, à civilização romana, à medida que Roma vai mudando também de bases. Né? Nós vamos notar, por exemplo, Orígenes, por volta do século III, ele vai dizer o seguinte: querendo Deus que todas as nações estivessem dispostas a receber a doutrina de Cristo, sua providência submeteu todas ao imperador de Roma. Ou seja, até o próprio Império Romano foi, digamos assim, Deus se valeu do Império Romano para que a igreja pudesse se estabelecer e pudesse crescer, porque quando o Império Romano fosse tomado, digamos assim, né, ele vai cair e o imperador ele vai se cristianizar, vamos dizer, desta forma, então quis a providência que todo o império se submetesse a este imperador, vamos dizer. Né? E aí quis a providência de fato, e diante de tudo isso, o cristianismo acaba ganhando, de certa forma, o seu aliado, se assim bem observarmos. Né? Nós vamos notando algumas condições e realidades que percebemos ao longo desse contexto histórico no século IV. A Roma verdadeira não era necessariamente aquela que ameaçava efetivamente, né? Porque ela estava justamente protegida pelo próprio Cristo. Né? Como vai dizer Prudêncio, ele diz assim: ó nobre cidade, estende-te comigo no santo sepulcro, amanhã seguirás toda inteira os ressuscitados. Então você vai percebendo esta esperança com a qual já se vai dotando, apesar da decadência da Roma pagã, já se vai dotando esta civilização cristã que vai se erguendo ante todas as ruínas que Roma está evidenciando. Né? E aí nós vamos notar, diante de toda essa condição, esta realidade da presença de duas grandes autoridades. Por um lado espiritual, Santo Ambrósio de Milão, do lado material, do lado do império, né? O grande Teodósio, se a gente for evidenciar, que também vai acabar proporcionando para a igreja uma grande vitória, né? Por isso também chamado Teodósio o Grande. Era necessário que os poderes desse mundo reconhecessem essa autoridade à igreja e deixassem se guiar por ela. Se assim notarmos, o próprio imperador Constantino, ele tinha a igreja por aliada, deu o primeiro passo, podemos assim dizer, nesta aliança com a igreja. Mas no caso de Teodósio, você vai perceber que foi realmente ela se tornou uma guia, vamos dizer assim, do império. Né? Interessante notarmos os imperadores que nós percebemos no século IV. Né? Nós tivemos imperadores como Diocleciano, foi um grande imperador, apesar de grande perseguidor da igreja, mas tivemos o grande Constantino. Né? Depois de Constantino, como sempre acontece na história, você vai perceber, né, dos grandes reinados, sempre depois de um grande rei, de repente você vê que os reis que vêm a seguir, eles não chegam à altura daquele rei anterior, né? Até porque o reinado acaba se tornando tão grande que ele tem que ser dividido, e foi o que aconteceu após a morte de Constantino. Né? Nós vamos notar isso, essas divisões já vinham acontecendo desde o tempo de Diocleciano, com Constantino não vai ser diferente, nós vamos ver aí uma sequência de reinados que vão se sucedendo, de pouca importância em relação aos reinados de Constantino e do próprio Teodósio, que é o último grande imperador do século IV, se assim observarmos. Né? E ele vai percebendo um pouco desse contexto do qual a igreja vai vivenciando, se assim bem pudermos observar, e quando ele vai ser elevado ao trono no ano de 378, ele já vai compartilhar, por exemplo, o império com Graciano, com Valentiniano II, né? E aí você vai percebendo que aos poucos ele vai ganhando notoriedade dentro do império e se constitui como o primeiro grande imperador cristão,
se assim evidenciarmos. Ele foi o primeiro a assumir oficialmente o título mesmo de imperador cristão. Ele não quis para si o título de Pontífice Maximus, né? Como nós observávamos com imperadores anteriores a ele, né? Ele recusa, inclusive, o título de Sumo Pontífice e entrega esse título ao bispo de Roma, né? Que ele realmente reconhecia como sendo efetivamente o Papa, se nós assim evidenciarmos. Nós vamos notar, inclusive, que é no tempo de Teodósio que a religião católica ela se constitui efetivamente como uma religião oficial do Império Romano. Inclusive, ele promulga um edito, né, que é o chamado Edito de Tessalônica, em que ele vai declarar ali o catolicismo, o cristianismo, como a religião oficial do Império Romano, ali por volta do ano 385. 28 de fevereiro de 385, o Senhor do Oriente, Teodósio, ele assina justamente este edito de Tessalônica, de modo que firma o cristianismo como a religião oficial do Império Romano, né? Sob a tutela do pontífice Dámaso. Interessante percebermos esta realidade, como também, se nós observarmos, ele constitui não apenas o cristianismo como religião oficial do Império, mas também ele institui como crime de sacrilégio todo aquele que se opor, né? É aí que nós também vamos observar os outros pormenores. Então, nós vamos notando uma sequência de gradações até o edito propriamente dito ser efetivamente promulgado, né? Se assim bem observarmos. Uma após outra, a avalanche de leis, inclusive, vai sendo promulgada no tempo de Teodósio, que acaba culminando com a realidade do Edito de Tessalônica. Por exemplo, o edito que é promulgado em 381, que vai proibir a participação em ritos com o objetivo de adivinhação. É um rito pagão. Então, esse rito já passa a ser proibido no ano de 381. Em 382, os templos, os seus tesouros, incluindo as estátuas dos deuses, eles vão ser estatizados, abertos apenas como monumentos de arte. Eles vão ser entregues ao Estado, vamos dizer assim, né? No ano de 382. Em 386 é promulgada uma lei, né? Que vai fechar os templos pagãos e estes templos serão convertidos em igreja. Nós vamos notando uma sequência de acontecimentos, né? A lei de 392, por exemplo, em que se proíbe que se façam sacrifícios e que se consultem as entranhas dos animais, como se faziam em rituais de bruxaria, por exemplo, de voodoo, né? Que era muito comum dentro do paganismo, que acendessem lâmpadas, inclusive, que se alimentassem qualquer fogo ou se queimassem incenso, e mesmo que se pendurassem grinaldas em honra dos deuses, ou seja, tudo isso foi proibido ali por volta de 392. E é interessante que em 394, Teodósio faz um discurso no Senado de Roma, no qual ele exorta justamente os últimos senadores pagãos a abandonarem o paganismo. Ele promulga o edito, que acontece no ano 385, se assim observarmos, mas ele vai tendo que ir trabalhando também junto às autoridades para que elas possam ir abandonando gradativamente o paganismo, como acontece mesmo no ano de 394. Em 396, ele promulga uma outra lei em que vai reger que a profissão de sacerdote, como também ministro de culto pagão, que vai ficar oficialmente proscrita, né? Ou seja, aniquilando efetivamente o culto pagão. Tá? Estabelecendo, inclusive, que todos os feriados pagãos também sejam abolidos, mantidos apenas os feriados cristãos, ou seja, vai havendo gradativamente uma mudança dentro do contexto da sociedade, se assim observarmos. Note bem esta realidade. Vai acontecendo uma mudança nas bases da sociedade a partir de uma realidade imperial, né? Governadores pouco enérgicos, por exemplo, no seu antipaganismo, eles vão sendo obrigados a pagar multas de alguma forma. Então, você vai notando que o Império Romano gradativamente vai se tornando cristão. É interessante percebermos também que no século IV já não temos aquele caráter, digamos assim, heróico que nós observamos nos primeiros séculos. Século I, II e III, em que você via, de fato, grandes homens que davam a sua vida pela causa de Cristo e da Igreja, entregando-se ao martírio, né?
com uma graça assim especialíssima, se assim observarmos, mas já no século IV nós não vamos perceber isso nos cidadãos cristãos do século IV. Esta têmpera, né, heróica, de heroísmo, já não vai acontecer tanto. Você vai percebendo que ser cristão já não vai envolver tantas ameaças, já não vão envolver tantas ameaças assim, de modo que o caráter dos cristãos também vai ser um caráter mais questionável, se nós observarmos. Sejam eles clérigos, sejam eles leigos. Nós vamos percebendo isso, né? Diante desse contexto, diante dessa realidade. Agora é fácil ser cristão. Agora a religião cristã é a religião oficial do império. E mais ainda, quem fosse pagão estava sujeito à multa, quem fosse pagão podia ser preso, quem fosse pagão poderia ser penalizado de alguma forma. E ainda por cima, os templos pagãos, eles estavam sendo, alguns deles destruídos, outros estavam sendo cristianizados. Nós vamos notar essa realidade. Então você vai percebendo essa configuração, né? Você vai notar que mesmo diante de algumas oposições que pudessem surgir, mas a vitória do império agora católico, se nós observarmos, ela foi muito fácil aqui agora no final do século IV, por ocasião de Constantino, de Teodósio, né? Se assim pudermos perceber. Então notamos toda esta realidade. Você percebe a constituição de um nascimento de um império católico, em que nós vamos notar que isso vai sofrer repercussões nas leis, vai sofrer repercussões no direito, vai sofrer repercussões na educação, no próprio processo religioso. Nós vamos notar as celebrações agora suntuosas, nós vamos perceber que os feriados pagãos são substituídos por feriados cristãos. Nós vamos notar toda esta realidade. A liturgia gradativamente vai sendo cada vez mais posta em evidência, né, com notoriedade, as festas litúrgicas, né, os ciclos litúrgicos. Nós vamos notar aí um grande alvorecer mesmo da literatura cristã, se nós evidenciarmos do ponto de vista da liturgia. Percebemos até orações eucarísticas que vão sendo, digamos assim, criadas aí no final do século IV, algumas atribuídas até ao próprio Santo Ambrósio, né? Que estão aí sendo rezadas até mesmo hoje, né? Você vai perceber que na época de Santo Ambrósio criou-se até um rito ambrosiano, se assim notarmos. Hoje está em desuso, mas você vê que veio da época de Santo Ambrósio. Então você nota esta realidade dentro do contexto da própria liturgia. Você vê que alguns incrementos à celebração litúrgica da Santa Missa vai sendo evidenciado, né? A oração eucarística, o cânon romano, você vai notar que está ali bem evidente, bem organizado ali na missa. Você vai, inclusive, perceber, até por ocasião do próprio Santo Ambrósio mesmo, que ele gostava muito de colocar, de criar hinos, inclusive, a realidade dos hinos na igreja, na missa, inclusive, que Ambrósio ele dá bastante valor. Isso vai se tornando cada vez com mais notoriedade, e mais na frente isso ainda vai se tornar mais sublime ainda nos séculos subsequentes, quando surgirem as grandes catedrais, né? Essa realidade do hino preconiza justamente o surgimento mais tarde, no século VI, no século VII, do canto gregoriano, do chamado canto gregoriano, ali no tempo do Papa São Gregório Magno, ali por volta do final do século VI, que ele vai desenvolver, mas você já nota esse desenvolvimento inicial, Ambrósio dando já esses impulsos, né? No final do século IV, com relação à questão do canto, podemos assim dizer, de forma muito mais afinada, digamos assim, né? O canto mais desenvolvido, vamos dizer. Então você nota essas modificações dentro desse aparato por ocasião das mudanças no aspecto cultural, né? No aspecto social e até mesmo iniciando o aspecto civilizacional daquela Europa que já estava começando a ser tomada pelos bárbaros, e agora a igreja teria uma nova missão, que era agora não de lutar contra os bárbaros, mas de convertê-los ao cristianismo, se assim observarmos, né? Você vai notando que gradativamente a igreja ela vai assumindo efetivamente um império cada vez mais católico ali naquele contexto, né? O Império Romano está em decadência, mas o Império Católico está ascendendo, se assim observarmos, né? Os clérigos
Note bem, no final do século IV para o começo do século V, os clérigos eles vão tendo direito aos seus próprios juízes, vamos dizer assim. A configuração dos direitos civis vão sendo cristificados, né? Nós vamos notar esta realidade. Inclusive, os próprios hereges vão sendo privados dos seus direitos civis. Nós vamos percebendo que vão sendo promulgadas algumas leis de caráter cristão, inclusive leis do ponto de vista da moralidade, né, do aspecto moral, em que a igreja ela vai realmente batendo muito o pé mesmo nessa realidade, que vão sendo promulgadas leis, por exemplo, contra a delação, contra a usura, contra o tráfico de crianças abandonadas, contra o adultério, contra os vícios contrários à natureza, né? Inclusive no âmbito da sexualidade. Então vai assumindo-se verdadeiramente uma civilização que começa a desenvolver ali uma civilização efetivamente católica, né? Do começo, do final do século IV para o início do século V. Você vai notando algumas circunstâncias desse contexto, né? Os domingos vão também tendo todo um caráter cristão associado, sendo tido como o dia do Senhor, então vão sendo abolido ali essa realidade dos teatros, das arenas, né, das corridas de cavalos, dos divertimentos. Aos poucos, isso vai sendo tirado dessa cultura, né, e começar a se trabalhar mais uma realidade oracional, né, para aquela sociedade, para aquela civilização. E aí nós vamos percebendo que a igreja vai gozar de uma série de vantagens, né, que irão ser evidenciadas nos séculos seguintes, se assim bem observarmos, e, de certa forma, irá trazer muitos benefícios para a própria igreja, para a própria civilização, para a própria sociedade. Mas, por outro lado, a igreja iria correr sérios perigos, porque começava aí um entrelaçamento com o Estado. A igreja muito entrelaçada com o Estado, né? Com as realidades imperiais, com os diversos reinos que vão surgir mais adiante. Mais adiante vem o Sacro Império Romano da nação franca, o Sacro Império Romano da nação germânica mais adiante, ali por volta do ano 900, né? Se nós formos evidenciar, um pouco antes, o grande reinado de Carlos Magno, né? Mas se nós pudermos observar, nós vamos perceber que ela vai estar sempre atrelada a essas realidades do Estado, né? O império e a igreja sempre entrelaçadas. E isso muitas vezes vai trazer consequências graves para a evangelização, graves para a vida da igreja, que mais adiante isso poderá ser até observado. Mas que a igreja também vai saber se desvencilhar desse processo. Mais adiante, já por volta do século XI, ela vai aos poucos tentando se desvencilhar desse processo. No tempo da reforma de São Gregório VII, nós vamos percebendo esta realidade. Mas você nota que ela começa a desenvolver aqui uma relação com o império, né? Que é de alguma forma vantajosa, porque ela vai ganhar, de fato, grandes poderes, né? Inclusive os próprios estados pontifícios vão começar a surgir, se desenvolver a partir desse processo, mas isso também é muito perigoso, porque o homem, por mais santo que o homem seja, o homem não deixa de ser homem, continua tendo vindo do barro, né? Então nós vamos percebendo essas condições e essas realidades, se nós notarmos aí no aspecto e no âmbito do finalzinho já deste século IV e do tempo do imperador Teodósio, juntamente com o Edito de Tessalônica, né? Onde ele mesmo vai promulgar e dizer efetivamente que a igreja ela acaba tomando a tutela mesmo da sociedade, em que se elabora, inclusive na época de Teodósio, o chamado Código Teodosiano, né? Que se introduz justamente no direito, vai introduzir no direito os primeiros cristãos, se assim observarmos, né? Justamente do ponto de vista moral, tudo isso que falamos há pouco está inserido neste chamado critério ou código teodosiano, né? Justamente que lida com as questões de ordem moral. Você vai evidenciar justamente toda essa abordagem dentro desse processo. E aí você vê que a igreja gradativamente ela vai tomando posse daquilo ao qual de fato ela vai sendo chamada, né? Diante de toda essa realidade, já nos primeiros anos do século V,
se você for evidenciar, você já vê um império cristificado, um império cristianizado, um império ainda ameaçado por causa dos bárbaros que estão chegando, que estão cada vez mais avançando, e o século V você vai perceber justamente esse avanço dos bárbaros, que vai culminar no declínio, na queda definitiva do Império Romano do Ocidente. Nós vamos perceber essa realidade, né, lá com o imperador no Ocidente, Rômulo Augusto, por volta do ano 476, mas você nota justamente que a igreja ela já está com bases firmes, com bases sólidas, e é ela que vai guiar agora este império decadente, e mais ainda, ela vai guiar estes homens que vão invadi-la por vezes, vão invadir a Europa, vão invadir aquele império, né, decadente, que são os bárbaros, e agora ela vai evangelizar os bárbaros dentro de todo um processo de construção, inclusive de grandes nações que nós vamos perceber na Europa. E é por isso que ela vivencia justamente aquilo que Daniel Hopes vai chamar de Revolução da Cruz, que agora vai triunfante. Ela vai triunfando desde os primeiros séculos, no século I, no século II, e agora ela triunfa vitoriosamente ante toda esta investida que muitas vezes nós vamos evidenciando, seja por parte do próprio Império Romano, seja por parte agora dos bárbaros, né? E com isso, nós finalizamos justamente este módulo do nosso curso de História da Igreja Antiga, e desde já quero louvar e agradecer a Deus pelo dom da vida de cada um que assiste essas aulas, tantos quantos vão assistir ainda estas formações, que Deus seja louvado pelo dom da sua vida, que essas formações de fato possam iluminar, né, a sua vida, iluminar a sua inteligência, convidar a sua vontade a buscar as coisas do alto, porque a gente não ama aquilo que não conhece. Não podemos amar o que não conhecemos. Eu preciso conhecer a igreja, a beleza da igreja, a grandeza da igreja, desde a sua imponência secular, que nós observamos que a igreja vive hoje, mas muito mais rica ela é na sua espiritualidade. A igreja é muito mais invisível do que visível, se assim observarmos. Nós muitas vezes olhamos para essas realidades temporais, seculares, que nós percebemos, mas ela é muito mais rica no aspecto da sua espiritualidade. Ela é a igreja dos grandes mártires, é a igreja dos grandes papas, é a igreja dos sacramentos, é a igreja da Eucaristia, o Santíssimo Sacramento do altar, é a igreja dos grandes santos, dos mártires, é a verdadeira continuação da encarnação do Verbo, é a igreja de Cristo. Eis a nossa igreja, eis a nossa família. Essa certeza de sabermos que nós temos familiares no céu. E não estou falando apenas dos meus entes queridos, dos teus entes de sangue, mas eu falo de uma multidão de testemunhas, uma multidão de santos, uma multidão de homens que, para que pudéssemos estar aqui hoje, eles precisaram se doar lá atrás para que pudéssemos vivenciar esta boa nova e anunciar esta boa nova. E o nosso coração deve se encher de gratidão a um Santo Ambrósio de Milão, a um Santo Atanásio, a um São Cirilo de Jerusalém, a um São Cirilo de Alexandria, a tantos, a Santo Agostinho de Hipona, São Justino Mártir, Santa Perpétua, Santa Felicidade, que falávamos aqui neste mesmo curso, né? Santo Irineu de Lyon, Santo Inácio de Antioquia, São Policarpo de Esmirna e tantos santos, Santo Eusébio de Vercelli, que nós falávamos aqui ao longo deste curso. A gratidão mesmo ao nosso coração que deve vir da parte de Deus, nosso Senhor, por tantos que se entregaram, que se doaram, São Cipriano de Cartago, São Sisto II, tantos papas que também se doaram naquele tempo para que pudéssemos hoje vivenciar aqui. A igreja continua na sua história. É um motivo realmente de rendermos louvor, de rendermos graças, de proclamarmos mesmo quanto Deus é poderoso para nos guardar, para nos curar, para nos santificar, né? E que nós um dia poderemos também contemplar na glória de Deus, vendo a Deus face a face, contemplando sua visão beatífica com todos estes santos, com todos estes mártires, participando desse corpo místico de Cristo, unidos a todos eles. É desta família que eu estou falando, a grande família católica. Família a qual você, quem sabe, se você não é católico, não professa a fé católica, quem sabe ainda nem teve essa experiência com o Cristo, mas o Senhor te convida de fato a voltar para Ele, voltar para a sua casa. Essa saudade que você tem no coração é saudade de Deus, saudade do céu, saudade de estar em casa, saudade de estar na
família católica. Então, é com esta mensagem que eu quero encerrar essa aula e este módulo, e desejando e fazendo votos mesmo a Deus de que você realmente tenha a tua vida iluminada pela graça, pela força do Espírito Santo, que este Espírito ilumine a tua inteligência, convide a tua vontade a buscar as coisas do alto e a desejar ardentemente a santidade, ter um forte desejo de santidade pela intercessão de Nossa Senhora, Rainha do Céu, a sede da sabedoria. Por isso, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.